Olá, eu sou o professor Gabriel Sais Horrocks, sou professor da rede estadual e esse ano estou trabalhando na PEI e vou compartilhar com vocês um projeto que eu realizei no segundo bimestre desse ano de 2022. Então, qual foi a proposta deste meu projeto com os alunos do segundo ano? Foi elaborar uma aula diferenciada com uma metodologia ativa. Então eu resolvi em não dar aula, né, fazer aquela coisa tradicional, preparar o material, preparar as coisas e aplicar. Então o projeto foi com que os alunos buscassem durante todas as aulas, né, totalizando aí 20 aulas, durante todas essas aulas, para eles procurarem o material, se aperfeiçoarem, irem atrás, né, e no final fazer uma apresentação para a escola toda. Mas como foi o desenvolvimento desse projeto? Antes de mais nada, aqui na nossa introdução, vou falar sobre algumas premissas que existem na escola de período integral. A gente tem, primeira coisa, é o PDCA. A gente trabalha muito com o PDCA. O que é o PDCA? PDCA vem da abreviação de inglês de Plan, Do, Check and Act. Plan vem de planejar, Do de fazer, Check de checar e Act de ação. Então, como nós formamos um projeto baseado neste PDCA? Primeiro a gente vai planejar, então, dando aqui como um exemplo, vamos supor que eu queira resgatar aquela defasagem matemática de um aluno da terceira série, por exemplo, né, terceiro ano. Então, eu vou planejar com ele, né, quais são as ferramentas, quais são as metodologias, quais são, né, os materiais que eu irei utilizar. Depois eu vou colocar em prática, né, fazer aquela ação, aí depois eu vou refletir, né, reavaliar, analisar aquela ação que eu tomei, se deu certo, legal, o que eu posso melhorar ainda, aprimorar para que seja melhor aquela ação. Se der alguma coisa errada, eu vou reavaliar, reajustar e refazer novamente. Então foi dentro deste PDCA, junto com os alunos, que nós formamos a apresentação, o projeto. Além do PDCA, nós temos os 4 pilares da educação. Então, o que seriam esses 4 pilares? É o aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Porém, neste projeto, eu quis dar ênfase ao aprender a conviver e aprender a fazer, né? Por quê? Porque o aprender a conviver é muito importante para que, como eu estava com o segundo ano um pouco desmotivado, tinha umas panelinhas, eu queria meio que desfragmentar esses grupos e fazer com que eles, né, mesmo não gostando do colega, não concordando com o colega, aprendesse a conviver. Então esse aprender a conviver é um dos pilares que eu lapidei bastante com eles. E o aprender a fazer é para eles também colocarem ações em práticas, né, a trabalhar com colegas que eles não curtem, justamente para ter o respeito à opinião, empatia, né, e aprender a compreender como funciona a linha de raciocínio de cada integrante ali daquele grupo. E uma outra coisa muito importante que foi que fez a base desse projeto, né, levar a ideia, né, a fazer, a realizar o projeto, foi justamente o protagonismo, que ele é muito falado na PEI, né? Acredito que não só na PEI, mas como no século XXI, a gente precisa de pessoas mais engajadas, pessoas mais autônomas, mais independentes e principalmente mais protagonistas. Então foi dentro dessa palavrinha protagonismo que nós acabamos dando ênfase aí, né, neste projeto. Elaboração do projeto. Então, como foi elaborado o projeto? Primeiro foi feita a análise das habilidades que os alunos teriam que aprender, né, ali adquirir aquelas habilidades, e dentro daquelas habilidades do segundo ano, que era falar sobre reciclagem, consumo de água, descarte de materiais, reutilização, energia, né? Então, como estava muito ligado ao meio ambiente e à sustentabilidade, foi muito fácil de fazer esse trabalho. Eu acho que seria um pouco mais complexo se fosse um trabalho muito direcionado a um termo muito específico de química. Então, como era uma coisa assim bem abrangente, né, dava um sentido mais de ciência, então foi bem tranquilo. Apresentei as habilidades para os alunos junto com o caderno do aluno, aquela apostilinha, e foi
eu dei a proposta de vários temas para eles. Eles tinham que escolher mais de um tema, porque era importante eles se adequarem, né, se apropriarem de todo aquele assunto que estava no caderno do aluno e também das habilidades. Só que não foram trabalhadas todas as habilidades em todos os segundos. Então, cada segundo ano ficou responsável por 2 habilidades. Então, dá um total aí de 6 habilidades. Então, que eles fariam essa troca depois entre eles, da apresentação em sala, para aprender aquilo que eles não viram. Então, eu tive um segundo ano que ficou responsável por falar de papel, desmatamento, combustão e água, todos os processos da água, pH, limpeza. Um grupo que ficou responsável por falar sobre energia e a reutilização de materiais recicláveis, de eletrônico e o processo, né, de reciclagem de materiais eletrônicos. E uma outra turma ficou responsável por falar de plástico. Então, como o plástico é um assunto bem abrangente, temos uma química aí envolvendo, né, o plástico, a questão de saúde, né, e reutilização de plástico, que nós vemos aí bastante projetos criando casa, né, a questão da troca do canudo de plástico por de papelão. Então esse projeto aí foi bem bacana dessa turma. Então apresentou-se, né, esses materiais a eles e as aulas foram destinadas para isso. Eu entrava na sala de aula, eles até perguntavam, o que você vai passar hoje? Eu falava, nada. Vão pesquisar, vão atrás, tem livro, tem caderno, vocês têm YouTube, usem o Google Acadêmico, que eu recomendo bastante, porque é importante, né? Não tem como a gente falar de ciência, de química, física, matemática, biologia, sem a gente ler um artigo científico. É a mesma coisa do que a gente falar de direito sem ler o Código Penal. Então eu bato bastante nessa tecla com eles, para eles se aprofundarem mais e até sair da zona de conforto, porque ler um artigo, ele é um pouco mais complexo do que ler um site qualquer. Então, foi bem apontado isso para eles. E durante as aulas, houve pequenos momentos em que eu acabei intervindo, né? Apresentei uma coisa ou outra, dei ali um geral sobre o assunto, né? Justamente para dar um norte para eles, porque eu senti que eles estavam muito perdidos. Eles não sabiam nem por onde começar. E eu fiz um hall de perguntas, né, que eu faria no dia da apresentação, para também auxiliar, assim, do tipo, o que dentro dessa pergunta se encaixa o tema. Então, dentro daquelas 10 perguntas, foi o que deu bastante para eles pesquisarem, e eu fui dando ideia de coisas. Falei, olha, pessoal da água, acho legal vocês fazerem um filtro. A gente tem um riozinho lá, né, tipo um córregozinho, um rio perto da escola. Eu falei, pega aquela água barrosa e filtra também na escola, né? Dá para vocês mostrarem para eles, óbvio, não vai dar para consumir, mas para eles entenderem esse processo da filtragem, o quão importante é para nós, né, fazer o consumo da água. Então foi bem legal, né? Vocês vão ver as fotos aí em sequência de como foi o trabalho. Vantagens do projeto. Então eu tive como uma vantagem tirar um pouco aquele peso, né, de você estar lá ali todo o tempo estudando, se preocupando, chamando, né, fazendo aquele modelo tradicional. Então eu vejo isso uma vantagem, porque você está levando uma proposta inovadora, você como professor ou professora, você sai da zona de conforto, você sai daquela rotina que você está acostumado, e isso também te ajuda a você ter um novo olhar sobre educação. Né? Então pensar que educação não depende mais de você, e sim depende mais dos alunos. Então às vezes você pode dar uma aula através só por imagem, sem falar uma palavra, né? Ou fazer uma aula mais visual, enfim, ou mais prática, né? Então isso é uma coisa muito vantajosa, dá um pouco de trabalho porque existe um monitoramento em cima disso. E o interessante é a observação mesmo, ver como eles estão se comportando, né? É um momento que você consegue ter um olhar sobre a sala, porque você vai prestar atenção ali do tipo, quem é que realmente está trabalhando, quem é que não está trabalhando,
Por que que aquele aluno está isolado na sala de aula? É por um fato de um conflito que ocorreu? Ou é um aluno que está sofrendo algum tipo de rejeição pela sala? É um aluno especial ou não é? Então é bem importante esse momento para você fazer o seu próprio diagnóstico da sua aula, né, da sua disciplina naquela turma. Segundo ponto importante que eu acho é quebrar um pouco e tirar os alunos da zona de conforto, né? Você quebra as quatro paredes, você deixa os alunos fora, né? Deixa eles expostos, porque a proposta foi eles trabalharem a sala toda. Então, em nenhum momento houve subgrupos, eles se dividiram entre eles, mas existia essa necessidade conjunta. E todos tiveram que aprender um pouco da parte do outro que é falar. Justamente porque eu cobrava muito deles a questão de, você precisa saber o que o seu colega vai falar, para você justamente saber o que você vai falar, né? Para você saber qual é o momento, porque eu falei muito para eles, eu não gosto de aluno com papel, com aluno com celular. Eu falei, um papelzinho ali, uma coisa ou outra, porque, né, vai falar de algumas coisas químicas que eu sei que são difíceis para vocês, tem palavrões químicos, né? É um linguajar mais complexo, ou até mesmo, né, ali uma coisa muito específica que, né, eu sei que é difícil para eles decorarem. Isso tudo bem, mas assim, ficar ali com o portfólio lendo, eu falei bastante para eles que eu não ia avaliá-los caso houvesse isso. E que era importante eles também saber a fala do colega para justamente eles saberem quando eles iniciarem a própria fala, para não ficar aquela coisa do tipo, olhar um na cara do outro e é você agora? Ah, tá bom. Então, foi isso que eu quis, assim, do tipo, gente, vamos ser profissionais, vamos ter, assim, uma boa apresentação. E por eu ter feito bastante essa afirmativa para eles, né, levar bastante esse assunto para eles, eu acho que acabou trazendo um pouco de receio e eles se comprometeram bastante. Então, nesse aspecto, eu avaliei eles super bem, porque não tinha como não avaliá-los, ou não tinha como dar uma nota ruim, porque houve esse esforço, houve esse comprometimento, e eu vi ali que eles estavam realmente preparados. Terceira vantagem. Como eu tinha dito, né, eu fiz um hall de pergunta com eles, e eu afirmei bastante, olha, essas perguntas têm que estarem bem respondidas, porque se vocês não responderem, é porque vocês estão mal preparados, vocês não se comprometeram, e vocês, né, não tem como avaliá-los. E houve um comprometimento muito forte dos estudos deles, né? Então, na hora da apresentação deles, eu não precisei fazer nenhuma pergunta, porque a apresentação estava tão boa, tão bem elaborada, tão bem pesquisada, eles estavam tão bem preparados, que eu olhei e falei, não vou fazer pergunta, não há necessidade, né? Eu vou perguntar o que eles já estão respondendo numa apresentação, né? Eu acho que é desnecessário, a partir do momento que você tem alunos bem preparados, e isso poderia deixá-los nervosos e eles errarem na resposta. Então, como eles já estavam ali, né, bem alinhados, bem norteados, eu peguei e falei, bom, tá ótimo, perfeito, é isso aí, uhul, que bom. Então isso foi bem legal e até é engraçado que eles me cobraram, falaram, você não vai fazer pergunta? Eu falei, não, vocês estão bem preparados, não há o porquê. Né? Eu falei a mesma coisa de eu perguntar se você sabe ler e você tá lendo um texto. Eu falei, é ilógico isso pra mim, então não há necessidade. Quarta vantagem. Eu considero como uma vantagem, embora muitas pessoas não gostem, mas eu acho que é importante, é o conflito entre eles. Então, teve momentos que eu presenciei o conflito entre eles, né? Tipo, você não tá fazendo nada, olha, eu preciso de ajuda aqui, por que você tá aí mexendo no celular, vem ajudar e tal. E eu só observava, a não ser, obviamente, né? Se começasse a esquentar muito, eu já falava, olha, gente, vocês têm um conflito, não vamos resolver o conflito assim, vamos sentar e conversar. Então eu puxava e fazia com que os dois conversassem em vez de, né, entrar num bate-boca. Então é uma vantagem porque isso trabalha o lado socioemocional do aluno. E assim, diante do conflito, como você vai articular com seu colega? Diante ali de uma situação que é desprazerosa, como você vai articular? Então isso é legal porque é um desafio para eles, porque eles estão num processo de formação como cidadão e isso ajuda também na capacitação deles, seja ela emocional, seja ela profissional, acadêmica. Então, esse foi um dos pontos assim que eu gostei bastante de presenciar.
Quinta vantagem para nós professores, né, que temos ali uma vida bem corrida. A gente sabe que quando a gente tem muitas turmas, né, principalmente professores que só dão 2 aulas por semana do ensino médio, é, é corrido, né? Então, para você ter uma carga completa, você tem que pegar várias turmas, 9, 10, 13 turmas. Então, é uma vantagem para nós porque é uma avaliação que eu determinei 10 ou 1. 1 pela sua existência e 10 se você fizesse parte do trabalho, né? Você auxiliasse a turma, seja na parte da decoração da sala, né? Da dinâmica da sala ou na apresentação. Então, é uma vantagem para nós porque isso nos facilita muito na hora da finalização, principalmente final de segundo bimestre ali para as férias. E para os alunos também, porque como você não tem ali uma diretriz do tipo, se eu pegar um 5 tá beleza. Não, ou você vai bem ou você não vai. E isso puxa ele para uma responsabilidade maior. Eles ficam mais intensos, né? Você vê que eles ficam mais agitados, eles ficam um pouco mais ansiosos, nervosos. Mas ao mesmo tempo, é importante o nosso papel como professor trazer o auxílio emocional, do tipo, não, calma, respira, vai dar tempo, vai por aí, você tá indo num bom caminho, continua assim, não tá tão legal, mas você pode melhorar nisso. Então, né, sempre incentivando, porque o incentivo é a base da educação no Brasil. Desvantagens. A primeira desvantagem que eu vejo do projeto é o início dele, que pra mim foi meio difícil. Como eu não dei aula nenhuma, né, só teve algumas intervenções minhas, eu fiquei muito receoso, porque nas primeiras aulas teve aluno que falou, eu posso jogar Uno? Aí eu fiquei olhando, não, né, mas tipo, você tem um projeto a apresentar, você tem uma coisa, né, não é uma apresentaçãozinha. Aí eu falava, bom, tá tudo feito da sua parte? Não. Aí eu falei, então, você vai querer jogar Uno? Você pode jogar, mas assim, a responsabilidade é sua. Então, eu joguei muito a questão da responsabilidade. Eu não sei se é um bom caminho, porque no final das contas ficou muito em cima da hora. Então eu fiquei muito nervoso e ansioso disso, porque estavam muito em cima da hora, eles deixaram tudo pro último tempo. E assim, tinha coisas que começaram a dar errado e você não tinha ali um tempo assim, sei lá, uma aula a mais você tinha para preparar tudo. Então isso foi uma desvantagem. Eu vejo que eu poderia ter dado um outro suporte, ou pelo menos ter feito uma roda de conversa com a turma para fazer alinhamento, né? Reunião mesmo de alinhamento, né? Faltou um pouco disso. Mas, em contrapartida, a gente tem a questão da responsabilidade. Então, acho que poderia ser um pouco melhor essa parte, assim, acho que na organização. Segunda desvantagem. A segunda desvantagem é o tempo, né? A gente acha que 20 aulas é muito e não é. Porque quando houve a apresentação, eu tinha solicitado 3 aulas para apresentar. Então isso daria em torno de 2 horas e 15 minutos. E não foi o suficiente. Então eu vi que é um tipo de um projeto que ele é muito legal, ele é bom, ele dá certo, mas é um projeto que precisa de mais tempo para ser apresentado para a escola toda. Porque a ideia era passasse um primeiro em cada, né, fazendo essas 3 salas. Então o primeiro passa aqui, passou nas 3. Vem o segundo primeiro, passou nas 3, vem o terceiro primeiro. Acabou o primeiro, vai o terceiro, depois os segundos trocam. Então isso faltou um pouco, esse tempo. Então foi meio corrido, o finalzinho foi muito corrido, que eu não queria tomar todas as aulas, né? Acabei pegando até uma aula a mais, que foi fora da minha proposta. E eu acho que isso não é muito legal, porque isso acaba batendo um pouco na organização escolar e na nossa. Então eu precisaria de 4 aulas, acabei pegando, eu acho que isso não é muito legal, porque acaba afetando na nossa própria organização, na organização dos alunos, na organização dos professores e também na organização escolar. Então isso é uma desvantagem que eu vi nesse projeto atual. Obviamente, né, como a gente tem o PDCA, né, planejar, fazer, checar e atuar novamente, a gente precisa levar esse ponto para o check, né? A gente precisa checar para não ocorrer novamente esse erro.
A terceira desvantagem é que tiveram alguns alunos que realmente não participaram, obviamente, a gente sabe que é comum mesmo, a gente tem isso na faculdade, a gente vê aquele grupo em que tem aquele líder e aquela pessoa que não faz nada, que ela é carregada pelo grupo, a gente tem esse perfil nas próprias escolas, em que temos professores que atuam e outros professores que não atuam, e a gente vê isso também na sala de aula. É uma desvantagem porque acaba batendo na expectativa, também na questão do resgate do aluno. Se aquele aluno não faz nada durante o primeiro bimestre, é aquele segundo bimestre que você vai tentar resgatá-lo, trazer um pouco para perto de você. Né? Obviamente você não vai torná-lo um aluno 10, mas pelo menos um aluno que chegue a um 3, um 4. Então, esse foi uma desvantagem, porque em vez de você incluir mais o aluno, eu senti que ele foi muito mais excluso. E teve uma sala específica que o aluno faltou, né, no dia da apresentação. Então, isso acabou prejudicando a ele. E aí, ali a gente vê a questão do comprometimento. Em contrapartida a isso, o que eu penso no terceiro bimestre? Em chamar esse estudante que não esteve presente, que não participou, e entender o porquê, né? Eu acho que o terceiro bimestre, né, depois de um projeto que você faz no segundo bimestre, ou no primeiro bimestre, enfim, no bimestre seguinte, é necessário fazer o resgate, né, desses estudantes exclusos. Quarta desvantagem, a questão de material. Então, é complexo, né, quando a gente fala de reciclagem no Brasil, porque você acredita que você consiga materiais recicláveis facilmente. Só que no caso, né, da turma que estava falando sobre eletrônicos, né, pegar peças eletrônicas e fazerem, por exemplo, maquete, isso acabou se tornando uma desvantagem, porque a gente chegou a entrar em contato com algumas empresas de reciclagens, com alguns lixões, e para conseguir material, ou ir lá visitar, né, para resgatar material, precisavam mandar e-mail, enfim, você tinha que fazer um processo. Só que o e-mail não existia, o e-mail voltava, então isso se tornou uma coisa assim muito tipo... É um tema legal para se trabalhar, mas é um tema complexo porque a gente tem muita burocracia no Brasil. E essas burocracias, elas acabam muitas vezes atrapalhando do que realmente servindo ali como algo organizacional, enfim, né? E por esses motivos teve muitos materiais que os alunos acabaram comprando, até mesmo eu comprei, para tornar o ambiente ali mais bonito, né? Mais decorativo. E também para o trabalho sair. Então essa é uma desvantagem. Eu acho que quando a gente vai trabalhar um projeto sobre um tema, é importante a gente olhar todas as diretrizes, né? Vai ter material reciclado para realmente reutilizar para um projeto? Não vai ter? É possível pegar? Não é possível pegar? Então é um tema que não dá para se abordar. Então faltou essa visão. Então essa é uma desvantagem que eu acho que é importante, né, para vocês educadores e educadoras, a gente pegar aquele tema, fazer uma pesquisa do tipo, o que precisa fazer. Acho que faltou esse levantamento de material, né? Embora que a gente ache que tudo é reciclável, mas ao mesmo tempo não é. Né? É um assunto meio complexo, né? Envolve muita política, envolve muita organização, enfim, envolve várias camadas que não compete a mim falar agora e muito menos a gente debater. Então, a gente precisa primeiro reavaliar aqueles temas para ver se realmente ele é um tema fácil ou não para os alunos trabalharem. E a minha última desvantagem aqui a ser pautada é a questão do bimestre em si. Como a gente está numa escola de período integral aqui em São Paulo, a gente tem no final do segundo bimestre diversos eventos. Então a gente tem a culminância do clube juvenil, a culminância das eletivas, a apresentação dos itinerários formativos. E isso acabou pegando junto nesse fluxo todo, nessa quantidade de eventos que teve. Então isso sobrecarrega demais o aluno, nos sobrecarrega. Então foi uma coisa que eu olhei e falei, acho que para fazer um projeto grande desse, o melhor bimestre que a gente teria para usar é o terceiro. Por quê? No primeiro bimestre a gente consegue fazer um diagnóstico da turma. No segundo a gente consegue trabalhar e resgatar aquilo que falta. No terceiro bimestre a gente pode explorar.
né, abusar um pouco mais ali da criatividade. A gente vai ter um tempo, a gente não tem outros eventos, então é uma coisa assim importante saber quando e como trabalhar. Então eu vejo como desvantagem o próprio bimestre em si, que não facilitou tanto assim no resultado final. Conclusão do projeto. Como foi pautado em cima do PDCA, só foi realizado o P e o D, que é o planejar e fazer. Faltou o check e o act, né? Então, o checar e agir novamente a ação. Então, quando vai ser feito esse check? Esse check ele será feito no começo do terceiro bimestre. Então, é checar com os alunos, é ter a autoavaliação deles, a nossa própria autoavaliação, a gente levar assim do tipo, o que eu acertei como professor e o que eu errei como educador com vocês. É legal a gente levar essas fragilidades, né, nossa, porque isso leva para o aluno um senso de autocrítica, que ela é importante. E também pegar isso dos alunos, tipo, o que vocês acharam, né, que foi legal, que foi bacana, que realmente vocês aprenderam, e o que vocês acham que não foi legal ou não foi bacana. E fazer essas anotações e guardar com a gente, até pra gente pensar num ano que vem ou num próximo projeto. E é importante fazer esse check no terceiro bimestre agora, até para eles verem e fazer essa autoavaliação. Dá até pra gente utilizar ali como uma nota inicial do nosso bimestre. E como vai ficar o ACT no final das contas? A gente pode fazer um pequeno seminário no quarto bimestre, enfim, alguma pequenininha ação ali para recompensar o projeto. Ou deixar realmente como uma pauta, né? Ou como já uma ação para o ano que vem. E o projeto em si, ele foi muito gratificante, os alunos gostaram, eles ficaram felizes, foi muito bem organizado, eles tiveram muitas ideias bacanas, eles acabaram se esforçando, houve dedicação. Uma das coisas assim, que eu esqueci de mencionar é que alunos que estavam desmotivados se motivaram. Então acho que é um projeto que ele trabalha muito mais o lado socioemocional do que as habilidades em si. E é legal para a gente ter uma ideia e uma visão diferente sobre o que é educar, principalmente agora no século XXI, né? Porque a gente às vezes está muito atrelado àquele tradicionalismo. Lousa, livro, apostila, exercício, prova. E pensar que agora, com os nossos recursos atuais, né? Celular, gamificação, enfim, a gente consegue aprender de uma forma muito mais diversificada, muito mais divertida, muito mais descontraída e às vezes muito mais significativa. Então esse é um processo importante. Embora muitas vezes os projetos eles podem ser lindos e maravilhosos e realmente não ter o aprendizado de fato. Isso ocorre mesmo, isso é normal, né? É muito comum o aluno fazer um projeto maravilhoso e no final das contas, o que você aprendeu? Nada. É comum mesmo. Então, mas eu acho que é importante a gente sempre pautar, né, buscar e tirar do aluno assim, o que você aprendeu. Até mesmo para se a gente for fazer um projeto novamente, pensar de que forma eu posso fazer um projeto descontraído, diversificado e que realmente aquele estudante aprenda de fato, ou entenda a proposta e a gente faça com que ele, né, se torne uma pessoa mais engajada, uma pessoa mais crítica, né, ao próprio trabalho e ao trabalho do professor. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, espero que vocês tenham gostado, né, da proposta aí dos alunos, que vocês tenham entendido, né, qual foi a ideia, que vocês consigam replicar os projetos de vocês comigo, com outras escolas, com os colegas. É importante levar em conta que esse foi um trabalho somente da área de química. É um projeto que eu acho que ficaria muito mais bacana se nós trabalhássemos de forma transversal, né? Ver aquele bimestre que dê, porque um trabalho que envolva um olhar diferenciado, que abre o leque, né? Para você, sei lá, vou falar de água, eu consigo ver a parte, sei lá, química, física, biológica. Isso é importante porque isso amplia muito a visão do estudante. Dá um pouco mais de trabalho, sim, mas pelo menos o estudante ele consegue ter uma formação mais crítica. E é isso que é importante, é isso que a gente precisa, né? Principalmente quando a gente vem falar de uma educação da qual ela está sendo resgatada de um momento de lockdown. Então, a gente ainda tem uma pandemia presente, embora não tão crítica como nos anos anteriores, mas a gente ainda tem marcas dos anos anteriores na educação.
Então é pensar assim, eu estou trabalhando com um aluno de segundo ano, mas que ainda tem uma mentalidade de nono ano. Né? Estou trabalhando com um aluno de primeiro ano que ainda tem um comportamento e uma visão de um aluno de oitavo ano. Então, como eu posso trabalhar com os meus alunos do ensino médio, sendo que eles têm uma visão, um comportamento e um raciocínio de alunos de Fundamental 2? Essa é uma das perguntas que nós temos que colocar em cima das nossas práticas atuais, até para a gente saber como trabalhar e quais ferramentas eu irei usar no meu trabalho, ok? Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.